Pois bem, estamos tratando aqui sobre a perda e suspensão dos direitos políticos. E o artigo 15, inciso 1º da Carta Constitucional fala, portanto, nesse cancelamento da naturalização, e é uma hipótese de perda. Acontece que aqui na Constituição, no artigo 12, parágrafo 4º, nós temos o inciso 2, que também se refere à perda da nacionalidade ao brasileiro que adquire a nacionalidade de outro país, né? Por exemplo, eu sou brasileiro e adquiri a nacionalidade boliviana, a nacionalidade colombiana, né? Pois bem, mas desde que a pessoa não perde a nacionalidade brasileira, se houver o reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Esse é o típico exemplo do critério ius sanguinis dos filhos de italiano. Quem é filho de italiano tem um critério sanguíneo, quem é parente, filho, descendente de italiano, que não perde a nacionalidade brasileira. Obviamente, ele terá dupla nacionalidade. E a letra B, artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2, a linha B diz: de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para a permanência em seu território para o exercício de direitos civis. Ora, essa é uma hipótese muito interessante, que é a hipótese, por exemplo, de jogadores de futebol, de pessoas que querem casar e trabalhar em outros países, né? E, portanto, aquele país, aquele estado alienígena estrangeiro exige como condição para a permanência no seu território que a pessoa adquira a nacionalidade. Ora, então, se um brasileiro tem que exercer o trabalho, o casamento, direitos civis, né, contratos, etc., e essa lei estrangeira impõe a naturalização, a nossa Constituição não vai excluir esse brasileiro do rol da sua nacionalidade. Portanto, são comentários muito rápidos sobre esse assunto, mas porque o nosso foco é mais o direito eleitoral, obviamente, mas eu gostaria de salientar que nós temos uma lei, que é a Lei 818 de 1949, repare, uma lei bem antiga, que nos artigos 22 a 37 trata da ação de cancelamento da naturalização, quando a pessoa, por exemplo, exerce uma atividade nociva ao interesse nacional. Então vamos imaginar que tem um brasileiro, né, naturalizado. Por exemplo, eu sou espanhol e me naturalizei brasileiro e fui detido no aeroporto internacional Tom Jobim fazendo tráfico internacional de drogas, né? Levando cocaína para outro país. Ora, esse brasileiro naturalizado se sujeitará a um processo criminal e esse processo criminal poderá acarretar a suspensão dos direitos políticos dele, uma vez essa sentença transitada em julgado. Aí nós estaríamos na hipótese do artigo 15, inciso 3º da Carta Magna. Mas, independentemente do processo penal, existe a possibilidade aqui da propositura pelo Ministério Público Federal do processo de cancelamento da naturalização, e esse processo segue toda uma ritualidade que vai também gerar a perda dos direitos políticos. No Código Eleitoral, também é importante salientar, o artigo 71 do Código Eleitoral, que eu ia pedir para vocês verificarem aqui comigo, que são causas de cancelamento. Inciso 2, a suspensão ou perda dos direitos políticos. Então, aqui também nós temos, como já fizemos menção, a resolução do TSE número 21.538 de 2003, no artigo 51, certo? Que trata da anotação no prontuário do eleitor dessa hipótese. Bem, vamos agora então passar para o comentário ao artigo 15, inciso 2 da Carta Magna. O 2 trata da incapacidade civil absoluta. Ora, a incapacidade civil absoluta, como todos sabem, ela foi, vamos dizer assim, modificada, né, pelo Código Civil, né? A alteração no nosso Código Civil foi bem significativa. Então, hoje, atualmente, você pode imaginar que nós só temos aqui a hipótese do menor
de 16 anos. As outras pessoas, os relativamente incapazes, né? Por exemplo, as pessoas, antigos loucos de todo gênero, doentes mentais, essas pessoas não são mais, né, os loucos de todo gênero, etc., não são mais, vamos dizer assim, absolutamente incapazes, né? Então, esse inciso segundo, hoje ele está restrito ao menor de 16 anos. Mas, reparem, a Constituição deveria ter uma emenda constitucional para aprimorar essa regra. Por quê? Porque é o seguinte, quem tem menos de 16 anos ainda não tirou o título e nem votou. Aliás, a nossa lei até permite tirar o título com 15 anos, desde que a pessoa faça aniversário até o primeiro turno da eleição, complete 16 anos. Então, por exemplo, 2018, a eleição será no dia 7 de outubro de 2018, que é o primeiro turno. Então, se a pessoa faz aniversário até 7 de outubro, ela pode tirar o título com 15 anos para exatamente poder votar no dia do seu aniversário. Senão ela só vai poder votar com 17 ou 18 anos. Muito bem. Mas, imagine o seguinte, uma criança recém-nascida, ela nem tem a identidade, nem CPF, né, tem apenas a certidão de nascimento, mas, para fins constitucionais, em razão da omissão de uma outra qualificação sobre isso, essa criança estaria com os direitos políticos suspensos. Ora, isso não é o correto. A suspensão pressupõe que a pessoa tenha o direito político e, por algum motivo, ficou suspenso. Mas aqui, ao colocar os absolutamente incapazes nesse artigo 15 da Constituição e a alteração do Código Civil no artigo 3º, limitando aqui os absolutamente incapazes aos menores de 16 anos, criou uma interpretação que precisa ser aprimorada pelo legislador, né? No entanto, aqui há que se fazer uma ponderação muito importante. Nós temos os relativamente incapazes, por exemplo, o pródigo, né? Você imagina um prefeito pródigo, né? Interditado por prodigalidade. Ele pode ser eleito prefeito, né? Você imagina um viciado em crack, em drogas pesadas. Ele pode ser eleito governador da sua cidade, deputado federal. Ou seja, vamos dizer assim, a incapacidade relativa, ela deveria ser vista pelo legislador, tanto constituinte quanto infraconstitucional. Porque tem hipóteses concretas que a pessoa não tem condições mentais para exercer efetivamente a representatividade popular através da outorga do mandato eletivo. Porque, reparem, a natureza jurídica que se estabelece entre nós, eleitores, que somos mandantes, e os nossos mandatários, que são os nossos representantes políticos, precisa ser uma relação também, vamos dizer assim, arrimada, baseada, substanciada no sistema jurídico, no ordenamento jurídico positivo vigente, né? Ou seja, não podemos ter uma interpretação para atos da vida civil diferente dos atos da vida eleitoral. Até porque, claro que podemos, em alguns casos, eu estou falando aqui que é possível, mas se a pessoa não tem uma relativa incapacidade para gerir a sua vida, imaginem um pródigo, né? Interditado por prodigalidade, ele pode ser o nosso prefeito da cidade, não há nenhuma restrição específica na lei. Particularmente, eu entendo que é possível se construir, isso eu estou falando minoritariamente, claro, gostaria de deixar isso bem ressalvado aqui, para que você que está estudando, poderia se construir uma tese na ausência de uma condição de elegibilidade, firmada aqui no artigo 14 da Constituição, parágrafo 3º, inciso 2. Ou seja, esse pródigo, nesse exemplo que eu estou dando, ele não estaria no pleno exercício dos direitos políticos, assim como aquela pessoa relativamente incapaz por uso demasiado de substâncias entorpecentes que o levam a perder a sanidade mental parcial.
Então, o pleno exercício dos direitos políticos poderia ensejar uma interpretação nesse sentido, impedindo que ele fosse eleito. Nada impede que ele vote, por exemplo, mas ser eleito aí é um passo maior, tá bom? Vamos continuar nas próximas aulas analisando aqui a perda e suspensão dos direitos políticos.